O que está acontecendo em Kramatorsk? De forma resumida, pessoal, podemos concluir que Kramatorsk e Slavianka, eu coloquei só Kramatorsk, mas é Kramatorsk e Slavianka, tem ocorrido nesse mês de junho, principalmente, quer dizer, isso vem de já 2 meses, né? Mas gradativo. Mas agora, nesse mês de junho, quase começando o verão, já na porta do verão do hemisfério norte, os russos começaram a fazer um movimento muito intenso. E esse movimento intenso, o que é que ocorre? Se você observar bem aqui na imagem, vamos observar agora com calma. Olha o que é que ocorreu nos últimos dias, ou, né, basicamente, ó, por exemplo, os russos fizeram um movimento em Krivoluka aqui. Eu até trouxe no canal, trouxe detalhes. Começou a se movimentar também a parte de Kalink aqui. Rai Alexandrovich, foi na sequência. Foi uma coincidência, talvez. Perceba que eles saíram de cima para baixo. E agora chega a notícia que essa região de Yurkovka caiu de Brova, né, semana passada, e agora Yurkovka caiu. Lógico, o Yurkovka, eu já vou dar um zoom para você, não é não é nem uma cidade, é uma comunidade com umas 4 ou 5 casas. Mas entenda que é o contexto, o local, a defesa que existia lá. Então, dentro desse contexto, é um local importante. E o que é que acontece? Por conta disso, os movimentos que os russos começam a fazer, só para deixar claro, Kramatorsk está aqui, Slavianka está aqui, existe o rio Dnieper que passa nessa região e que, de certa forma, hoje o rio Dnieper é uma grande defesa natural para Slavianka, menos para Kramatorsk, né? Kramatorsk tem, é tanto que pode ver que para Kramatorsk e própria Slavianka tiveram que montar muitos sistemas defensivos aqui. E o que é que nós sabemos? Eu vou dar um pouco mais de zoom. O que se sabe agora, inclusive eu estava lendo a respeito, é que os russos chegaram aqui em Yurkovka, muitos já começaram a trocar tiros com esse sistema defensivo em termos de distância. Ó. Então o pessoal toma a parte de Yurkovka, aqui, ó. Os ucranianos tiveram que recuar para 2 km, 2,5 km para a área mais defensiva. O que se sabe, segundo informações, inclusive informações ucranianas, diga-se de passagem, tá? Eu estava lendo no canal do Telegram do pessoal ucraniano falando sobre isso, né? Que eles tiveram que recolher-se para essa área. Alguns foram mortos, outros foram expulsos, não conseguiram manter a posição e seguiram a E40 aqui para as guaritas que existem nessa região da E40, né, trincheiras, guaritas que existem aqui. Então estão nesse setor. E aí, como eu tinha dito, a Yurkovka em si são algumas casas, algumas construções. Só que existe uma série de guaritas também, de proteções que tinham aqui e que agora não tem mais, que os russos conseguiram dominar. Avançam por essa E40. Todo esse setor, então, já tem presença, já informes de muitos ataques com drones nessa região aqui, nessa guarita, porque querem consolidar primeiro esse setor aqui, né? Querem destruir o mais rápido possível. Basicamente, então, outra preocupação russa depois de destruir essa guarita, evidentemente, é mudar um pouco para Zapovd, né? Para essa região, para cá, é uma questão lógica também de vir para cá, tá? E o que é que acontece? Então, esse é o contexto, esse é o avanço que está ocorrendo agora. Em Rai Alexandrovka tem se formado uma quantidade grande de presença de soldados. Existe esse bolsão que foi formado aqui entre Yurkovka e Rai Alexandrovka, né? Que parcialmente já foi quase todo resolvido, então poderemos ter nas próximas horas ou dias a confirmação que todo esse pedaço agora aqui vai ser russo. E
O que é esperado? Esse é o setor mais intenso de batalhas e que foi um dos locais mais bem protegidos dos ucranianos, que receberam uma quantidade enorme de bombas FAB, de drones com pequenas minas, né? Esses drones que soltam as minas terrestres mesmo. Então, existe muito isso aqui nessa região. O que é que eu tenho analisado agora com calma? Poxa vida, Slavianka ou Kramatorsk? O que é que pode ser que se espere? Eu esperava, sendo bem realista, eu esperava que o movimento que os russos fizeram em Markov, eu até fiz essa análise um tempo atrás, de que iriam avançar aqui, ó. Markov tá aqui. Deixa eu. Vou tirar um pouco o zoom por enquanto, só para facilitar aqui a análise. Esperava-se que a partir de Markov os russos começassem a marchar, a avançar. Fizeram um grande avanço, chegaram em Minsk, chegaram em Grigorovka, depois chegaram em Markov, então disse, vai vir com força. Eu mesmo fiz essa análise e disse que o avanço na época, né, para Dibrova e Urkovka era secundário. Só que por algum motivo, provavelmente de efetivo, de localidade, os russos optaram então a avançar pelo local que teoricamente mais difícil de avançar. Então não sei se foi uma presença massiva de soldados, se for o contrário, presença baixa de soldados ucranianos, alguma coisa aconteceu aqui, porque teoricamente essa região mais ao norte, aqui mais para Slavianka do que para Kramatorsk, apesar de não aparentar, tem muita proteção, mas aqui em cima tinha mais soldados, entenda. Tinha muito mais soldados aqui. Isso baseado em informações da própria Ucrânia, baseado nas próprias informações ucranianas. E aí os russos estão avançando. Então, e começou um corre-corre, uma agonia para Kramatorsk e para arredores de Kramatorsk. Por quê? O que está acontecendo? Apesar desse avanço mais forte russo, de chegar aqui nessa região mais defensiva, eu ainda acredito que quando começarem a avançar, vão fazer esse movimento aqui, ó. Eu ainda acredito um pouco mais, apesar de que teoricamente vai estar até mais próximo Slavianka, mas eu ainda acredito que tudo que está aqui, ainda Yurkovka, Dibrova, o pessoal desvie para a esquerda. Em algum momento, em breve, Markov começa de novo a marchar. E a partir de Alexandrovka, Kriva Luka, né, esse movimento vai existir mesmo, feito eu falei, feito eu já comentei, rumo a Slavianka. Então essas duas cabeças de ponte, teoricamente, é visando Slavianka, e esse movimento de Urkovka e de Markov eu ainda acredito que seja para Kramatorsk. Isso é um achismo, por achismo baseado em quê? De como está o terreno, nos informes que saem esporadicamente do setor, do modus operandi russo, do modus operandi ucraniano. Então, só para deixar bem claro essa questão. Outro contexto que existe, que eu preciso deixar claro, é com o que acontece mais abaixo de Kramatorsk, que é o caso Konstantinovka. Os russos vão com certeza avançar para Drushkovka, para Alexeyevo ou Drushkovka. Vão avançar para cá, para baixo. Isso é inevitável. Inclusive, o Divigen, que é esse sistema de mapa, já mostra quase que resolvida essa questão em Konstantinovka. E que os russos vão continuar a marchar para cá, para o norte. Exatamente nessa região de Alexeyevo, Drushkovka, a Drushkovka propriamente dita, que é a aqui maior, né? E que é todo um sistema defensivo intenso que existe. Esse conglomerado aqui é um conglomerado bem difícil também para os russos, tá? Não é moleza, não. Então, por isso que não é tão fácil aqui essa região, Alexeyevo, Drushkovka e a Drushkovka propriamente dito, antes de chegar a Kramatorsk que está aqui,
é pesado, tá? É muita força ucraniana defensiva. Então, o que é esperado? Que os russos continuem a resolver e chegar aqui, vão começar a usar, ou já usaram na realidade, o sistema de atacar a logística e que tenha algum movimento em Viroliubovka. Já era para ter sido resolvida essa questão. Aí eu não sei se os russos teriam optado em gastar energia em Konstantinovka agora primeiro, para liquidar Konstantinovka, e aí se voltar para Viroliubovka, que é uma cabeça de ponte muito importante russa. E aí esse movimento de Viroliubovka é um movimento quase que independente. Teoricamente, esse movimento de Viroliubovka é um movimento sua de continuar avançando. Vai ter algum movimento para cá, no sentido Druzhkovka e Alexeyev Druzhkovka, que fica para cá, né? Aqui, ó. Alexeyev e a própria Druzhkovka, sim, mas assim, o motivo central é de marchar subindo de forma positiva. Marchar positivamente para o alvo que está aqui, né? Que é Kramatorsk, que está bem aqui. O alvo é Kramatorsk. E aí essa é uma cabeça de ponto importante. Então está se formando nesse verão exatamente esse movimento que eu comentei aqui para Kramatorsk. Gradativamente esse movimento de Viroliubovka, esse não foi formado ainda, para deixar bem claro. Esse de Markov também estacionou. Yurkovka estão avançando. Então, esse é o movimento de Yurkovka, de Markov. Esse é o movimento. E Viroliubovka, esse é o movimento. Então, são movimentos positivos, que lógico, os russos vão flanquear, avançar, flanquear, avançar, flanquear, avançar. Mas são movimentos relativamente importantes. E tudo que está acontecendo aqui ao sul, em Konstantinovka, os russos vão continuar a marchar para Alexeyevo, Druzhkovka, para Druzhkovka. É um movimento mais lento, tá? Para depois avançar para Kramatorsk. É inevitável ter que avançar para cá. Para cá vai ter que ter outros movimentos de Pripyat, né? E de outros setores daqui para avançarem também de forma positiva para lá. Então, são trabalhos meio que independentes que existem aqui. Esse setor Konstantinovka, tá? Eu considero como um movimento praticamente separado aqui. Tem movimento 1, Konstantinovka, Pripyat é um movimento separado 2, são objetivos distintos, né? No final tudo é Kramatorsk. Viroliubovka com Markov é um objetivo similar, talvez tenha mesma divisão, né? E o movimento lá em cima de Yurkovka é um outro movimento independente, deve ser uma outra divisão que deve estar sendo comandada para resolver. Então são grupos, 1, 2, 3, 4 divisões distintas que devem estar trabalhando, cada um com um foco, com um objetivo, tá? O Konstantinovka, tem o grupo Konstantinovka que pós isso é o movimento positivo, né? O movimento frontal. O Pripyat, que é esse movimento aqui, é um movimento de flanco. Viroliubovka é um movimento de flanco mais positivo para Kramatorsk. Movimento de flanco, se usarmos Druzhkovka como parâmetro, né? Markov, movimento frontal para Kramatorsk, e Yurkovka, movimento meio que de flanco, quase frontal para Kramatorsk também. Então, esse é o contexto, esse é o movimento esperado. Agora, o que é preciso ter para a gente encerrar essa parte de Kramatorsk? Que esses movimentos em Markov e Viroliubovka comecem, tá? Que esse movimento em Pripyat comecem também, porque todos esses movimentos têm que iniciar agora no verão. Tem que aproveitar esse período de intensificação, porque à medida que o inverno for chegando, vai ficando mais difícil, mobilização mais lenta, tudo vai se tornando mais complexo, movimentação, né?
identificação de inimigos, o pessoal fica mais escondido, é um processo mais lento. O uso de drones, tem hora que não pode usar drone, que não consegue visualizar nada. Então é uma tendência de piorar. Então tem que usar esse momento para avançar. Né? E aí, outro contexto, só para a gente encerrar, até um questionamento comum do pessoal. Ah, e o combustível? Não tem combustível. Entenda que os ucranianos, vamos usar uma pequena lógica básica, muito básica aqui de mapa. Ó, isso é um mapa, prazer, isso é um mapa. E o que que acontece? Por que que eu estou falando isso? Os ataques ucranianos, basicamente, são em alguns locais aqui, tem alguns um outro ataque nessa retaguarda do famoso Donbás. O Donbás é esse setor mais em vermelho aqui, ó. É o Donbás antigo, né? Tem alguns ataques ao Donbás antigo, mas de uma forma geral, o ataque central ucraniano, durante um bom tempo, deu até uma diminuída, não é? É aqui, ó. É um foco isolar o máximo possível, dificultar a vida desse grupo aqui, de quem tá aqui. Essas batalhas acontecem aqui, ó, pessoal, aqui. Então, todo o sistema logístico vem de Volgograd, vem de Voronezh, vem de Penza, vem de Tambov, vem de Ryazan lá em cima, vem de outras áreas suprir esse fronte aqui. Suprir em quê? Em combustível, em comida, em armamento, em soldado. Entenda que estão muitos quilômetros desse ataque mais pesado ucraniano, que há uma interferência no fronte em si, um pouco, mas não muito. É mais para civil que sofre mais do que as forças armadas. Então, respondendo quem usa muito o senso comum, principalmente algumas pessoas, às vezes eu vejo, muito defensor, né, de um lado ou do. Enfim. Estão atacando com que combustível? Como é que vão chegar lá? Primeiro, quase que não usam. Na retaguarda usa, mas não usam mais blindado no fronte principal. Segundo, eu acabei de mostrar, o sistema logístico deles é de outro setor. O ataque da logística mais pesada tem sido aqui, ou lá em cima em Moscou. E que o objetivo do ataque a Moscou, a usina, toda aquela região ali, é mais um sentido psicológico do que logístico, propriamente dito. Então, só para deixar bem claro essa parte, tá? Lembra de curtir o vídeo, tá? Curtir o vídeo. Se você, se não segue o canal, se inscreve também, se inscreva no canal.